nome é Nilmar Eloy Keber. Hoje eu estou diretamente da sede Mundo Alcalino, aqui em Recife. Nós preparamos hoje, na verdade, um teste muito especial, onde nós vamos estar mostrando todas as características da água hexagonal produzida pelo aparelho Mundo Alcalino. Então nós vamos estar fazendo um teste de pureza, vamos mostrar o que é isso, vamos estar fazendo um teste do pH, para você entender o que é um pH ácido, um pH neutro e um pH alcalino. Vamos estar fazendo um teste da condutividade, para entender realmente se essa água alcalina tem minerais. Vamos entender realmente o que é a água mineral, né? Que muitas vezes nós compramos água por mineral, mas na verdade ela não possui tantos minerais assim. Vamos estar fazendo também o teste da tensão superficial, mostrando o quanto a água alcalina é mais leve, quanto ela pode realmente facilitar no processo de limpeza do organismo. E vamos estar mostrando também o teste do redox, que é para mostrar que a nossa água também tem as características de antioxidante. Então vamos lá, o primeiro teste que nós vamos estar fazendo é a pureza. Então para o teste da pureza, nós vamos estar utilizando aqui a água que está dentro dessa jarra, que é desse aparelho AquaClean Mundo Alcalino, né? Esse é um dos aparelhos mais vendidos da nossa empresa, e ele tem então essa característica de fazer a filtragem de toda a parte de contaminantes da água e a água da torneira. Então tá, primeira coisa, nós vamos pegar aqui então a água da torneira que está dentro dessa jarra, uma água da torneira que você tem aí na tua casa, que vem de uma estação de tratamento, né? E nós vamos colocar aqui a água passada pelo aparelho. Então esse teste ele consiste em quê? Em demonstrar as químicas presentes na água, que hoje nós sabemos que a estação de tratamento, quando trata, utiliza químicas para fazer o tratamento. Nós vamos usar aqui a ortotolidina, que é um reagente de cloro. Então quando nós pingamos 3 gotas desse reagente químico nessa água, nós percebemos que essa água mudou de cor e ela demonstrou que as químicas estão presentes. Quando eu pingo as mesmas 3 gotas nessa outra água aqui, né, podemos pingar 3, 4, até mais, o tanto que quiser realmente, porque não ocorre reação nenhuma. Então mostra exatamente o quê? Que essa água, que é a água passada pelo aparelho, o aparelho eliminou toda a química presente na água. Então as químicas como cloro, como outras mais utilizadas, né, sulfato de alumínio, muitas vezes são usados várias químicas realmente, elas são todas eliminadas pelo aparelho Mundo Alcalino. Aqui nós vamos demonstrar agora o perigo que essas químicas presentes na água podem trazer. Eu tenho aqui pimentão, né? Coloquei dentro desse copo aqui pimentão, que é uma coisa que você faz normalmente na sua casa. Você usa a água da torneira para cozinhar e para lavar os alimentos. Então aqui nós vamos ver exatamente o que. Eu vou colocar essa verdura aí chamada pimentão, né? Podia ser arroz, feijão, poderia ser outro tipo. E um pouquinho só que nós fazemos assim, olha só, você percebe que a água que estava com aquela química volta a ficar branca, não tendo mais aquela química presente. Por que realmente essa água ficou dessa forma branquinha, né? Por que ela ficou assim branca? Porque toda a química presente na água foi eliminada pelo pimentão. Então agora eu vou novamente pingar o reagente químico e nós percebemos que não há mais química nenhuma, tanto é que essa água não muda mais de cor. Então mostra exatamente o quê? Que quando eu utilizo uma água da torneira, que vem com um grande nível de químicas, e eu utilizo essa água para lavar meus alimentos e para cozinhar, eu estou contaminando meus alimentos com toda a química presente nesta água. Então esse é o primeiro teste que mostra exatamente isso. E aí ele deixa bem claro o que então? Que nós temos que ter uma água para cozinhar também tratada. Então aí que entra a questão do nosso aparelho, porque quando você tem um aparelho do nível, né, dos nossos aparelhos, ele vai fazer primeiramente, no primeiro estágio, né, que são 2 elementos que o produto possui, no primeiro estágio ele vai fazer a filtragem, tanto dos sólidos, como das químicas que foi demonstrado, assim como também o nosso produto possui o quê? Possui a ação microbiológica aprovada, né? Então é um produto que tem todas as certificações física, química e microbiológica do Inmetro, assim como nós podemos ver então exatamente aqui no aparelho, ok?
Então fica aí o recado, e esse é o primeiro teste da pureza. Agora nós vamos preparar para o segundo teste. O segundo teste, nós vamos fazer o teste do pH. Vamos entender o que é uma água ácida, o que é uma água neutra e o que é uma água alcalina. O teste do pH que nós vamos fazer agora, então, consiste nessa bancada um pouco com mais águas, né, com até mesmo aqui o refrigerante. Então nós vamos usar um refrigerante do tipo aí soda, né? Nós vamos utilizar duas marcas de água mineral, nós vamos utilizar a água da torneira, nós vamos usar a água tirada do aparelho Mundo Alcalino que está nessa jarra. Então vamos lá. Primeiro teste, nós vamos aqui, primeiramente, né, na verdade, nós vamos colocar todos os líquidos no copo. Vamos estar colocando aqui o refrigerante. Agora, vamos colocar aqui a primeira marca de água. Vamos colocar a segunda marca de água. Vamos estar colocando a água da torneira. Por último, a água tirada do aparelho Mundo Alcalino. Ok, então temos aqui. O reagente que nós vamos utilizar é esse daqui. É um reagente de pH que ele mostra exatamente as cores, como você está vendo a tabela. Então deixa eu explicar a tabela. A tabela de pH, ela vai assim, de 0 a 14, tendo o 7 como neutro. Então o que significa o pH? Abaixo de 7, essa água está ácida. O potencial de hidrogênio da água, que é o potencial do pH, ele está realmente ácido. Acima da escala 7, ela é alcalina. E 7, ela é uma água considerada então neutra. Então nós podemos ver nas cores que, se eu pingar o reagente e essa água ficar da cor amarelada ou indo para o laranja, ela está extremamente ácida. Se ela ficar verde, neutra. Se ela ficar azul, indo para o roxo, ela é uma água alcalina. Então é exatamente dessa forma que nós vamos acompanhar, ok? Então entendendo assim, que o pH é uma das coisas mais importantes para se controlar no organismo. Então vamos dar aí 4 gotinhas no refrigerante, 4 gotas na primeira água, 4 gotas na outra água e 4 gotas na água da torneira. Vamos ver essas primeiras. Então olha aqui, primeira água, ela ficou, a água na verdade não, aqui é o refrigerante. O refrigerante ela ficou bem alaranjada. A segunda marca de água, ela ficou amarela. A terceira marca, ela também ficou com um tom meio que alaranjado. Então, significa que o pH dessa água é muito mais baixo do que o pH dessa, ok? Aqui nós temos a água da torneira, que ficou exatamente verde, né? Ficou com uma tonalidade na cor esverdeada, que significa então água neutra. Isso acontece porque a estação de tratamento corrige o pH através de cal, muitas vezes, barrilha e também o cloro. Não é uma correção de pH por minerais, mas é por química. E aqui nós temos então agora a água do aparelho Mundo Alcalino. Que cor que tem que ficar? Do azul para o roxo. Então, essa água aqui, ela ficou roxa, né? Ela ficou com a cor realmente com o pH bem elevado. O pH, quando apresenta nessa cor já roxo, significa um pH na casa aí de 9,5. Então nós temos aqui 5 tipos de líquidos, um refrigerante e 4 tipos de água, e todas elas apresentaram colorações diferentes. Então nós temos os níveis de pH. Aqui vocês podem ver pela escala, mais uma vez acompanhando pela escala, nós vemos o que é uma água ácida, um pouco menos ácida, mais ácida, neutra e a água alcalina. Agora nós vamos fazer um outro teste. Vamos seguir aqui com as cores, mas nós vamos fazer o teste utilizando esse aqui, que é o medidor de pH. Então esse medidor de pH ele vai mostrar exatamente em números o pH de cada água. Então vamos lá. Primeiro teste que nós vamos estar fazendo, agora eu gostaria até que a câmera aproximasse bastante. Medidor de pH, na verdade, no refrigerante. Então nós estamos vendo que o pH do refrigerante foi para quê? 2,8, é mais ou menos isso então, né? O pH na casa de 2,5, 2,8, que é o pH do refrigerante. Agora nós vamos enxugar um pouquinho esse medidor. Água mineral. Então nós vemos que o pH dela já vem subindo, né? Olha aí, ó, subindo para 4, 4,6, 4,7. Desceu um pouco, enfim, ele está estabilizando aí na casa de 5. Então essa água com essa coloração realmente amarela mostra que o pH está na casa aí de 5, né? Ponto 5 aí, estabilizando nisso.
A outra marca de água, são meio alaranjada, ó, você vê que é laranja, então essa água ela já vai descer o pH, pH desce, ó, tá descendo. Então nós temos o pH dela 4,6. Isso mostra que o pH dela é mais baixo, um ponto pelo menos mais baixo do que a outra marca. Um pH 4 é muito ácido. Por quê? Porque o pH do corpo é, em média, o pH sanguíneo é 7,5, 7,45 a 7,35. A cor dessa água é neutra, então o pH já está ali em 5,9, chegando na escala 6, que de 6 a 7 caracteriza-se a água neutra. Então, a água do nosso aparelho, ela vai elevar esse pH, né, mostrando aqui realmente um pH bem alcalino. Então, olha só, já está em 9,0, né? pH 9. Então, na casa de 9, é um pH já excepcional. Lembrando que o pH não pode cruzar muito a casa de 9,5, porque estaria até mesmo fora da lei, porque teria, né, nesse caso, um excesso de minerais. Se essa água tiver um nível então de pH muito acima de 9,5, teria já um excesso. Então aqui nós vemos todas as cores das águas, vemos, né, conseguimos ver aí os níveis de pH através do medidor eletrônico, e desta forma nós podemos então entender o que? Deixa eu só explicar mais uma vez essa questão da importância do pH. O corpo humano, ele tem então o seu sangue como 7,45, 7,35. Então muitos especialistas, principalmente hoje na área de nutrição, eles entenderam que o controle do nível do pH do corpo é uma das coisas mais importantes. E se eu tomo líquidos com pH muito abaixo do nível do sangue, eu vou submeter o meu organismo a um estresse e a ter realmente graves problemas aí no seu metabolismo, consequentemente vai ocorrer envelhecimento precoce e doenças. Então, para você manter um corpo jovem saudável, tenha sempre um pH elevado. O pH da criança é alcalina, o pH do velho é ácido. Então, para se manter jovem e novo, realmente, mantenha o seu corpo com água alcalina, mantendo assim um pH mais elevado, ok? Esse era o teste do pH. Outro teste agora que nós vamos fazer é o teste da condutividade, mostrando o que é a condutividade da água. A água que tem minerais e a água que não tem condutividade significa que ela não tem minerais. Vamos para outro teste. Seguindo então com os testes, o teste da condutividade, que é o que nós vamos fazer agora, ele vai mostrar exatamente se a água tem minerais ou não tem minerais. Lembrando que o que traz a condutividade para a água é exatamente os minerais dela, né? Se você tem uma água sem minerais nenhum, você tem uma água considerada morta. E uma água morta significa que para o organismo, né, ela não vai fazer bem. Então aqui eu estou colocando as águas minerais, as duas marcas. Lembrando que praticamente toda a marca de água mineral, né, chamada na verdade mineral, elas acabam tendo a mesma reação, o mesmo teste. Fica do mesmo jeito. Nós vamos usar o que para fazer esse teste? Nós vamos usar isso daqui. Isso aqui é uma lâmpada colocada de um lado na tomada e do outro lado nós temos aqui dois polos, né? Os fios, né? Onde se tiver condutividade nessa água, os polos vai ser transferida energia de um lado para o outro e a lâmpada vai acender. Então nós vamos aqui, primeiro teste, vamos colocar dentro da primeira água mineral, e o que aconteceu com a lâmpada? Não acende, mostrando o quê? Que essa água não tem condutividade nenhuma. Isso vai fazer muito mal para o organismo, porque os comandos do cérebro são comandos elétricos para o corpo. Segunda água mineral, também a lâmpada não acende. Então nós vemos aqui que não há nenhuma reação. E quando eu coloco na terceira água, que é a alcalina, a lâmpada acende. Então mostrando exatamente o quê? Que a água alcalina, por ser rica em minerais, cálcio, potássio, né, magnésio principalmente, ela tem condutividade. Então voltando aqui, ó, primeira água não tem minerais, não acende a lâmpada, água morta. Segunda, água morta, não tem minerais. Terceira, você coloca ali dentro água alcalina, ela realmente tem os minerais e faz com que a lâmpada acenda. Então essa sim é uma água mineralizada de verdade. Esse é o teste da condutividade. Agora,
Depois desse teste, né, da condutividade, que é um teste fácil que você pode fazer na tua casa, o distribuidor pode estar fazendo também, os distribuidores do Mundo Alcalino, nós vamos para um outro teste, né, que é o penúltimo demonstrado hoje, que é o da baixa tensão superficial. Vamos mostrar o quanto a água alcalina é também mais leve do que as outras águas. Então vamos lá, o teste da baixa tensão superficial ou da tensão superficial da água. Então nós vamos fazer aqui, usar duas marcas de água mineral, as mesmas águas minerais que nós estamos usando, que na verdade todas são assim no Brasil, infelizmente, mais de 99% das águas são iguais a essas, e nós temos aqui a água do aparelho. Então vamos lá, mais uma vez vamos jogar essa água dentro desse copo, vamos colocar a outra água mineral também, que é a água que você toma na tua casa normalmente, né, os clientes que compram água de garrafão. E vamos aqui colocar a água alcalina, ionizada, né? A água realmente passada pelo processo de ionização dos aparelhos Mundo Alcalino. O que eu vou usar para esse teste é o chá. Nós temos aqui o chá mate leão, né? Ele está aqui a granel, vocês podem ver aqui que ele está solto, né? E esse chá, o que ele vai demonstrar? Eu vou colocar a mesma quantidade de chá em cada copo desse, com essas águas. A água que tiver a tensão superficial mais baixa, a água que realmente tiver realmente bem leve, ela vai conseguir extrair do chá toda essa essência, né? E fazendo com que a essência do chá vá para a água, então essa extração vai fazer com que a água mude de cor e você vai perceber então qual a água que ficar com a cor do chá mais rápido é a água mais leve, é a água que mais limparia o teu organismo, é a água que mais traria realmente saúde. Então vamos lá. Então vamos ver aqui a mesma quantidade, ó, colocando aqui, ó, uma colher de chá, com o chá, vou colocar ela cheia. Vamos colocar aqui na segunda água a mesma coisa. E vamos colocar na terceira água, que é a alcalina, né, a mesma coisa, mesma quantidade. 3 águas com chá. Agora nós vamos mexer um pouco a primeira, ok? Para misturar o chá, para ela fazer o efeito. Vamos mexer a segunda, mesmo tempo, e vamos mexer a terceira, que é a água alcalina. É muito rápido e muito visível esse teste, realmente a capacidade da água alcalina. Nós temos aqui as 3 águas, olha só. A água mineral, número 1, ela não conseguiu extrair praticamente nada da essência do chá. A água número 2, ela também não conseguiu extrair praticamente nada da essência do chá. Já a água alcalina ionizada, ela é tão leve que ela conseguiu praticamente aí já preparar o chá, mesmo a água estando natural, na mesma temperatura todas elas. Então isso mostra o quê? Que realmente a água alcalina, ela tem um poder de limpeza do organismo muito grande. Porque o que ela fez com esse chá aqui, ela vai fazer exatamente dentro do teu organismo, nas tuas células. Então ela vai fazer o quê? Ela vai pegar toda a parte de contaminação que está no núcleo das tuas células, né? Nós temos aí o problema da gordura, temos os problemas das toxinas, que nós acumulamos muito nas nossas células devido à nossa má alimentação. Então tudo isso vai ser exatamente eliminado através de você realmente estar tomando diariamente água alcalina. Então ela vai fazer essa limpeza intracelular muito melhor e dessa forma o organismo estando limpo, células limpas, significa células saudáveis e organismo saudável. E aí você não vai deixar de forma alguma espaço para as doenças. Então, mais uma vez aqui, você tem uma água mineral que é que você consome, né? Exatamente não há alteração de cor nenhuma, e você tem aqui a água alcalina que mostrou realmente que o poder de limpeza, a leveza que essa água tem, o poder de hidratação e de penetração para o núcleo das células será realmente fantástico e o teu corpo permanecerá muito limpo, ok? Esse é o teste então mostrando a baixa tensão superficial que a água alcalina ionizada Mundo Alcalino tem. Vamos agora para o último teste, que é o teste do redox. Nós vamos entender nesse teste o que é uma água oxidante e o que é uma água antioxidante. A água, para ser oxidante, ela tem a polaridade dela, né, os seus elétrons, com uma carga positiva muito grande. Então, por ela ter isso, essa carga positiva, ela acaba não ajudando o organismo a eliminar os radicais livres.
Muito pelo contrário, os radicais livres que acabam matando as nossas células, eles têm a sua carga positiva desemparelhada no corpo. Então quando você entra com água também com carga positiva, você vai ajudar a aumentar a produção de radical livre dentro do teu corpo. Agora, quando você toma uma água com íons negativos, que é uma água antioxidante com polaridade negativa, maior nos seus elétrons, ela vai para o organismo, vai equilibrar o desequilíbrio dos radicais livres que estão carentes de íons negativos, vai fazer com que essa polaridade aconteça de uma maneira positiva com negativa. Com esse equilíbrio ali, você destrói os radicais livres. Então, a água antioxidante, ela não permite com que radicais livres nasçam em teu organismo. E a água oxidante, ela vai fazer muito mal. Então, nós vamos ver agora o teste com as três águas também, com o nosso aparelho, o RP Minter. Então vamos lá, bancada toda pronta agora, para nós fazermos o quinto teste, que é exatamente mostrando o que é o redox negativo, né? Mostrando o que é uma água oxidante e antioxidante. Vamos aqui fazer o teste novamente utilizando todos os líquidos hoje disponíveis. O refrigerante, vamos utilizar as duas marcas de águas minerais, ou melhor, as duas, né, águas minerais, porque realmente uma é um pouco diferente da outra, mas são muito parecidas. Todas vimos que são muito ácidas. E aqui a água alcalina do nosso aparelho. Nós temos aqui o medidor chamado o RP Minter. Esse é o aparelho que vai mostrar se a água é oxidante ou antioxidante. Mostrar realmente a medida do redox dela. A água, para ser antioxidante, ela deve ter então o redox negativo. E a água oxidante, que faria mal para o organismo por ajudar na produção de radicais livres, ela é positiva. Então nós vamos aqui, ligamos o medidor, e nós vamos colocar primeiro esse medidor dentro do refrigerante. Vou segurar um pouco aqui para que nós possamos ver. Então olha só como os números vão mudando rapidamente. Então você tem aí o refrigerante positivo, 290 o redox dele positivo. Olha só, 285, né? Caiu um pouquinho, mas é 289 na verdade. Redox positivo. Então o refrigerante ele é o que? Extremamente oxidante. Vai realmente enferrujar o nosso organismo, né? Fazendo muito mal. Vamos agora tirar um pouquinho do excesso aqui. Vamos agora para a água mineral, água número 1 aqui, né? Então olha só, percebam, vou colocar aqui o medidor, ó, percebam que ele está caindo, né, um pouco, porém segue ainda na escala positiva. Ela saiu de 280 positivo para 248, 47, estabilizou aí 248 positivo. Água também extremamente oxidante. Água mineral. A outra marca de água mineral, né, a outra água mineral, que é essa daqui, essa azulzinha, por ela ser mais ácida, ela também acaba sendo o quê? Mais oxidante até do que a outra, mas incrível, né? São águas que estão na casa de 275 positivo, uma água extremamente oxidante que faz mal para o organismo, e muitos compram, né, essas águas em casa achando realmente que são boas, mas você vê que ela não tem características benéficas para o organismo. Foi para 287, 288, estabilizando aí, né, aumentando mais aí, 289, nossa, ela está mais oxidante do que o próprio refrigerante. Agora nós temos a água da torneira, né? Vamos para a água da torneira. A água da torneira, nós temos a polaridade dela, olha só, 460 positivo. Infelizmente, uma água também extremamente, né? Mas muito oxidante mesmo. Olha só, 500, né? Vamos aqui, ó, deixar parado agora para estabilizar. Sem movimento nenhum, 560 positivo.
extremamente oxidante. Ok? Então, parando aí mais ou menos aí na casa de 260 positivo. Agora, o aparelho imundo alcalino, ele pegou essa água que está com uma oxidação tão grande, que é a água da torneira, e quando você passa ela pelo aparelho imundo alcalino, o aparelho que faz o poder de antioxidação da água, você vai perceber aqui, ó, que ele vai caindo. Eu vou até colocar aqui para ele ficar paradinho, né? Que aqui agora ela só vai o quê? Vai descer, descer, descer. Olha só. Ela vai descendo lentamente, né? Porque o aparelho funciona dessa forma. Vamos deixando aí para a gente ver. Olha só. Vai caindo, já está em 100, 150. Vamos acompanhar toda essa queda. Enquanto as outras águas subiram o nível, esse daí ele está agora descendo, 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 e nós vamos fazer uma água, que nem a água da torneira que estava 500 positivo, vir para uma antioxidação, ou seja, ela vai entrar na escala negativa. Olha só, 80 caindo, e já já nós estamos entrando no menu negativo. Ela vai do positivo para o negativo. Olha só. Vou acompanhar aqui. Veja só que impressionante. Como vai descendo. Porém, né, o medidor tem todo esse tempo. Como ele estava lá 500 positivo, a gente não desligou ele, né, a gente apenas trocou de lugar. Agora sim, ó, chegando já em 10. 4, 3, 2, entrando no item negativo, entrando agora já na escala negativa. Olha só. E nós vamos aguardar para ver agora aonde vai estabilizar, porque vocês podem perceber que não há nenhum tipo de sinal de que ele vai parar de cair. Porque essa água realmente é extremamente antioxidante. Olha só, já está em 158 negativo, 159, 160 e caindo. Então tá aí. Esse é o teste do URP. Nós saímos de uma água então extremamente oxidante, né, que é a água da torneira, o refrigerante, as águas minerais, e temos aí a água passada pelo aparelho. Ela foi aí, né, para menos 163 já e caindo, ou seja, ela chega até menos 200. Se a água da entrada não tivesse tão oxidante como a da torneira, ela pode chegar até menos 300, ok? Então esse é o teste do ORP, que nós podemos então comprovar que a nossa água ela é antioxidante. Então esse é um teste que você pode também fazer, um aparelho que você pode comprar, e os distribuidores nossos, né, possuem aí, estão realmente aderindo para fazer esse teste. É o teste que mostra realmente o quanto essa água é importante no processo de antioxidação do organismo, ok? Então esse é o teste. Agora vou fazer mais uma brincadeirinha para finalizar, só para que vocês possam entender. Olha só, pode ir. Brincadeira final, ela é assim, ó. Olha só, eu vou pingar rapidinho aqui as gotinhas, bem rápido, tá? Pra gente ver as cores de novo. Então tá aí, pingando bastante reagente para a cor ficar bem viva. Voltando à tabela de pH, ó, ácida, bem ácido, né? Ácido, ó, menos um pouquinho, mas essa aqui mais ácida do que essa. Verde, já neutra, e roxa, realmente bem alcalina. O que eu quero mostrar agora? Essas pedrinhas aqui, que é a tecnologia que o mundo alcalino usa. Essa aqui nós chamamos, né, de ceramic ball. Essas bolinhas são as pedrinhas que nós importamos diretamente da Ásia.
Essa tecnologia é a nanotecnologia, e aqui que nós temos incorporado dentro dessas pedrinhas o cálcio, potássio, magnésio principalmente, e o RP negativo, né, a antioxidação, que é através do processo da mudança dos elétrons. Nós temos também uma questão interessante que é o infravermelho. Tudo isso compõe, né, vários outros minerais também importantes para o organismo, vem dentro dessas pedrinhas. E essa tecnologia nós importamos. Então olha que legal, eu tenho aqui as águas que estão ácidas. Então eu vou colocar agora um pouquinho dessas pedrinhas dentro para que você veja como que o pH muda na hora. Aqui nós temos uma água então que está ácida, amarela. Se eu começar a colocar os minerais alcalinos dentro dela, olha o que vai acontecendo. Ó, vou jogar um pouquinho mais e vou mexer. O que acontece? O teu organismo, se ele tivesse igual essa água ácida, ela vai começando a ficar alcalina. Ó. Ela vai e volta, ó. Precisa aumentar a dose. Ó. Um pouquinho mais, agita. O que aconteceu? Ficou alcalino. A outra água ela é mais ácida, então eu vou precisar de mais mineral. Mais mineral. Vou colocando mineral dentro. Olha só, os minerais. Eu vou agitando agora. Ficou alcalina. Ok? A água da torneira já está mais verdinha. Ó, essa daqui até voltou. Tem que mexer para os minerais soltarem mais. Isso é o que acontece no teu corpo. Você precisa de minerais, olha aí. Agora a da torneira, um pouquinho que você coloca, ó, olha só. Ela já fica bem alcalina. Por quê? Porque ela já está neutra. Não está tão ácida. Vamos aumentar nessa. Eu quero ver todas elas aqui alcalinas. E os minerais, ó, estão sendo dissolvidos. Ok? Agora sim, todas já estão com a coloração azul. Agora o refrigerante nós estamos aqui. Refrigerante, você pode colocar isso aqui tudo dentro. Ele vai fervilhar por causa do gás. Você pode colocar todo esse mineral. Ó, um pouquinho mais aqui nessa, ó. Um pouquinho mais nessa. Ó, tá ficando tudo roxinho já. Agora o refrigerante você pode colocar tudo. Sabe o que acontece? Depois que parar esse gás, ó, aqui ficou tudo roxa já, pH bem alto. Agora, sabe o que acontece com o refrigerante? Ele não muda. Por que ele não muda? Ele continua aí, ó, alaranjado. Por que ele não muda? Porque realmente o refrigerante tem um pH tão baixo que você precisaria de 32 copos de água alcalina ou 32 porções de alcalinidade maior do que a quantidade de refrigerante que está nesse copo. Fervilhou, fez isso tudo, mas não mudou a questão do pH dele. Então esse é o teste. Há muitas empresas aí, tem alguns aparelhos de ionização de água que utilizam uns garrafõezinhos, algumas coisas aí que são vendidas, até baratinho, só que eles utilizam o quê? Apenas minerais encontrados no Brasil. Turmalina, encontram muitas vezes a calcita, algumas pedras brutas de minerais. E a pedra bruta de mineral, ela não consegue soltar todas essas características para você ter um teste de antioxidação, ter um teste de tensão ao nível que nós temos. Então, nossa empresa é uma das únicas do Brasil aí que utiliza realmente a tecnologia direto da origem, direto da fonte. Então, isso é legal. Para você que é nosso parceiro e já trabalha conosco, é muito legal ter você como parceiro e é importante que você entenda cada vez mais a tecnologia e principalmente você cliente também. Muito obrigado assim pela paciência, por ter olhado todos os testes. Gostaria de deixar um forte abraço a todos os nossos parceiros, a todos os clientes que estão assistindo esse vídeo, né? E saiba que saúde de verdade é possível ter sim, com água alcalina hexagonal Mundo Alcalino. Obrigado a todos e até a próxima.